Oi, quem tá aí na timeline, vamos começar a nossa live de hoje. Tô só aguardando vocês entrarem, que hoje o assunto é super legal. Hoje o assunto é cortisol e obesidade. Então quem tá por aí, vamos entrar pra gente começar as nossas discussões, né? Hoje a live é demorada, o assunto é extenso, o assunto talvez seja um pouquinho difícil. Então, bora lá, né? Bom, pessoal, boa noite. Eu sou a doutora Lia Lima e, para quem me conhece, boa noite mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou médica, atuo na área da endocrinologia, naquela área na qual o médico ele é responsável pelo controle dos hormônios, pelo controle do metabolismo e acaba ajudando também no controle do peso e promove emagrecimento e qualidade de vida. É isso que a gente faz. E falando de emagrecimento e qualidade de vida, a gente vai falar de um hormônio que está totalmente relacionado à qualidade de vida e também relacionado ao excesso de peso. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês sobre o hormônio chamado cortisol. Então, se você tem algum problema de excesso de peso, se você tem aquela dificuldade de perder peso e se você está se sentindo cansado, talvez agressivo, talvez fosse importante você começar a avaliar os valores do seu hormônio cortisol. Oi, Ilza, que bom que você chegou. Eu tô aqui, já me apresentei. Eu tô aqui, eu acho que tem uns 2 minutos. E quem tiver por aí, dá o oi, fala o nome, diz de onde você é, pra gente continuar aqui nossa live. Hoje a live é um pouquinho extensa, demorada. E aí eu queria... não queria, né, ficar enrolando muito, né, eu dou um pouquinho de informação, depois eu volto. Então, pessoal, boa noite para vocês, quem tá por aí. Eu sou a doutora Lia Lima, eu sou médica, atuo na área da endocrinologia. Hoje nós vamos falar de obesidade, excesso de peso e o hormônio chamado cortisol. Quem não conhece o cortisol vai conhecer hoje. Quem tá por aqui, dá o nome, diz de onde você é. A Ilza já se cumprimentou, já se identificou, boa noite. Oi, Adriana Araçatuba. Seja bem-vinda à nossa live. E meninas, que até agora só vi meninas, compartilhem a live para que a gente possa alcançar mais pessoas. E eu vou estar sempre lembrando a vocês para estarem fazendo isso. Quem já compartilhou, legal. Quem não compartilhou, compartilha agora. Que é para as pessoas irem entrando, né? E não perderem todo o processo de orientação dessa live. Então vamos lá, pessoal? Vocês sabem o que é o cortisol? Quem tá por aí sabe o que é o cortisol? Quem sabe, fala para mim. Todo mundo sabe o que é o cortisol? Ou quem não sabe? Vocês já ouviram falar desse hormônio? Porque hoje eu tô aqui para explicar para vocês quem é essa belezinha. Ninguém se manifesta? Adriana, Ilza, alguém sabe aí o que é o cortisol? Nada? Então tá. Eli, tudo bom, Eli? Seja bem-vinda. Boa noite. Não, né, Ilza? Não sabe. Então vamos lá. Cortisol, gente, é um hormoninho que todo mundo tem. Todo mundo produz. Mas se eu falar pra vocês o que é o corticoide, vocês sabem o que é o corticoide? Alguém sabe? Algum médico já prescreveu corticoide para vocês? E vocês sabem mais ou menos o que ele faz? E cortisol e corticoide parece ter alguma semelhança, não parece? E é isso que eu vou ensinar para vocês. O cortisol é um hormônio natural do nosso corpo que é semelhante aos corticoides que a gente tem em comprimido. Então, nós temos naturalmente o cortisol, que é um tipo de corticoide que está no nosso corpo. E ele é essencial na nossa vida. Sem o cortisol não há vida. Mas o excesso dele prejudica, gente, vocês não têm noção. E a falta dele não tem vida. Isso mesmo, Adriana, a gente toma corticoide. A gente toma corticoide para várias coisas. Então, eu vou ensinar para vocês quem é o corticoide essa noite, quem é o cortisol. E a aulinha vai ser uma aulinha bem médica hoje para vocês, tá bom? Meninas que estiverem aí, compartilhem a live de vocês, tá bom? E quem for curtindo, vai curtindo aqui comigo. Então, vamos lá, gente. O cortisol, ele é, como eu já falei pra vocês, um hormônio
da classe dos corticoides. Existem vários corticoides que nós homens, né, humanos, criamos. Então, nós temos a hidrocortisona, a dexametasona, existem vários. No nosso corpo, o mais comum se chama cortisol. E o cortisol é um hormônio que organiza tanta coisa. O cortisol, ele é responsável pela saúde dos ossos, pela saúde da nossa imunidade, pela regulação do peso, pela regulação das proteínas, das gorduras, dos carboidratos. Ele é importante pela saúde da flora intestinal. Ele é importante para inúmeras coisas, como vocês estão vendo. Pela regulação dos líquidos no nosso corpo. Por isso que a Adriana falou assim, eu já tomei, incha muito. É exatamente isso, ele regula a quantidade de líquidos no nosso corpo. Se a gente tem a mais do que a gente precisa de corticoide, talvez a gente retenha muito líquido. Tá todo mundo seguindo? Se tá todo mundo entendendo, vamos lá, porque eu quero ensinar para vocês hoje como é que esse corticoide vai tá levando a você a ganhar peso ou não. Meninas, quem tiver aí, compartilha a live, não esquece. É muito importante que a gente possa atingir muitas pessoas para que elas possam, esse horário que eu estou oferecendo essa informação, possa alcançar muita gente. E que essas pessoas possam ter, talvez, a sua dúvida. E possam se beneficiar com a informação de hoje, tá bom? Eu estou contando com vocês. Gente, o cortisol, ele é produzido na glândula adrenal. Eu trouxe para vocês uma foto aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa daqui é a nossa glândula adrenal. A gente tem de um lado e a gente tem do outro lado. Eu vou até me levantar para mostrar. Bem aqui, ó, tá o rim. Aqui é o meu direito. E aqui é o meu rim esquerdo. Em cima do rim, então fica mais ou menos ao nível renal. Entenderam? Então, nós temos um rim aqui, o outro rim aqui. E superior ao rim, a gente tem duas glândulas. A glândula adrenal e a glândula adrenal. Ou suprarrenal. Por quê? Porque está superior na parte acima, renal acima do rim. Então, a glândula adrenal também pode ser chamada de supra, porque está acima, renal acima do rim, suprarrenal. Nós temos uma de cada lado. Ela é bem pequenininha, gente. Ela recebe o nome, inclusive, de que tem o tamanho de uma noz. Deixa eu ver aqui, que eu até anotei a quantidade de grama que ela tem. Pra eu não esquecer para falar. Não falei a grama. Mas ela tem cerca de 5 centímetros. Se você pegar uma régua, uma fita métrica, dá mais ou menos isso aqui. É bem pequenininha, certo? Tá todo mundo me acompanhando aí? Vocês estão gostando? Tá cansativo? Tá bestinha? Me fala. Então, ó, eu trouxe essa foto. Aqui é o umbigo da pessoa. Opa, tá ao contrário. Aqui, não tá certo. Tá aqui o umbigo da pessoa. Eu acho que isso aqui fica bem mais pra baixo, tá? Acho que essa foto não tá tão real. Porque o rim fica aqui, ao nível do umbigo, um pouquinho pra baixo. Então, tá aqui o rim e a glândula suprarrenal. Para explicar para vocês que todo mundo tem a glândula suprarrenal e uma das funções dela é produzir o cortisol. A glândula suprarrenal, essa bonitinha aqui de 5 centímetros que eu falei para vocês, que tem o tamanho de uma noz, ela produz mais de 50 tipos de hormônios. Vocês sabiam disso? 50 tipos de hormônio. O médico de vocês precisa avaliar a glândula suprarrenal. Quem é o médico responsável para avaliar um órgão que produz hormônio? É o endocrinologista, ou o médico que atua na área da endocrinologia. Então, ele que precisa estar de olho na sua glândula suprarrenal, pensando em avaliar vários hormônios que ela produz. Eu tô falando um só, que é o cortisol. Mas ele produz inúmeros, entendeu, gente? Ilza, eu provavelmente já avaliei sua glândula suprarrenal, pedindo os exames da glândula suprarrenal. A minha dúvida é se nossos colegas, nossas pessoas que estão aqui na nossa live,
nos médicos que eles estão indo, estão sendo investigados. Ou se eles estão indo no endocrinologista ou no médico capacitado para isso, para que ele possa estar solicitando, porque pode ser que essas pessoas nem estejam buscando um especialista. Então, gente, é uma glândulazinha que produz mais do que 50 hormônios. E um dos hormônios que ele produz é o cortisol, que é muito importante, que está relacionado com muitas doenças. E uma delas é o excesso de peso. E talvez a sua dificuldade de estar perdendo peso esteja aí. Meninas, meninos, quem estiver aqui na live, se identifique. Só até agora, olha, eu só falei com a Adriana, eu só falei com a Ilza, o Idalmo chegou. Olha, um menino, um rapaz na nossa live. Amanhã eu vou me encontrar com o Idalmo. E eu não vou furar, viu, Idalmo? Eu vou te ver amanhã. Seja boa noite para você. E eu peço que vocês compartilhem a live, não esqueçam. Hoje eu tô falando sobre cortisol, Idalmo, e eu acho que você vai adorar essas informações de hoje. Eu tô indo devagar porque a live é mais difícil, um pouco mais científico. E aí, talvez, se eu correr muito, vocês percam o raciocínio. Eu peço que vocês compartilhem, mas não esqueçam. Se vocês me dão o coraçãozinho, o like, o love, eu vou adorar, porque isso me motiva. A Senilda tá aqui, boa noite. Oi, Márcia, não esquece de dizer de onde vocês são, boa noite pra vocês. Então, até agora, o que eu falei pra vocês é que existe uma glândula suprarrenal. Oi, Marise, boa noite, chegou, seja bem-vinda. Que existe a glândula suprarrenal, tem 5 centímetros. Fica, olha, gente, eu mostrei aqui, ó. Nós temos o nosso rim, e em cima do nosso rim, de cada lado, nós temos a nossa glândula adrenal, que são 2. Ela produz mais do que 50, assim, carinha de susto, mais do que 50 hormônios. E um deles é o cortisol. A nossa glândula adrenal, ela também se divide. O que eu queria falar para vocês, que é muito importante, é que esses 50 hormônios da glândula adrenal estão diretamente conectados com uma parte do nosso corpo chamado cérebro. Imaginem, massinha de Jaguará, Ipanema, do Rio, né? É isso? E a Márcia, vou começar a mudar minha alimentação, mas estou sem saber como começar. Ui! Não posso estar mexendo muito nesse celular, senão a gente se perde. Ai, tô me perdendo. Embu das Artes, Senilda, eu acho que eu vou dar uma volta em Embu das Artes domingo. Me fala o que tem de bom lá pra fazer. Tô pensando em dar uma voltinha lá. Não tô conseguindo organizar, gente. Vou continuando aqui nossa live. Então, tá aqui a glândula adrenal. Eu trouxe também essa imagem para mostrar para vocês. Oi, será que eu vou conseguir? Oi, Márcia de São Paulo. Bom, gente, eu não vou poder ficar segurando aqui o celular. Mas tá, vamos continuar nossa live. Vamos continuar nosso raciocínio. Então, a glândula adrenal, ela tá diretamente relacionada com o nosso cérebro. Mais de 50 hormônios que ela produz, todos eles estão diretamente relacionados com o nosso cérebro. Para você ver como essa glândula é extremamente importante para tudo. Porque se o cérebro comanda tudo, todos esses hormônios que falam diretamente com o cérebro vão comandar. Vocês concordam comigo? Marise, hoje eu vou falar de uma doença que o cortisol está aumentado. Se você quer saber melhor sobre o cortisol zerado, entra no meu YouTube, que lá tem uma postagem sobre fadiga adrenal, um vídeo. No meu blog tem 2 postagens falando sobre fadiga adrenal, que é o que está acontecendo com você. Não é o assunto da live de hoje. Mas é muito importante você conhecer sobre o cortisol melhor. Hoje eu vou falar sobre o excesso de cortisol, que leva ao excesso de peso. E a falta do cortisol dá um destroço horrível. Quem tem, sofre muito. Então dá uma olhada lá para eu não poder fugir do assunto de hoje, da nossa live, tá certo? Acho que você deveria ficar de qualquer forma, porque a glândula adrenal é de extrema importância na sua vida. E não esquece de compartilhar, tá, gente? Então, olha aqui, que tudo. Tá vendo isso aqui? Gente, isso é loucura, né? Loucura? Isso aqui
Tá escrito, ó, colesterol. O colesterol, ele é a fonte da produção de vários hormônios na nossa adrenal. Um deles, deixa eu ver se eu acho para vocês. Um deles são os glicocorticoides, o cortisol. Então, veja, o colesterol é a fonte para formar o cortisol. Isso tudo na glândula adrenal. O cortisol, ele forma também a aldosterona, que é um hormônio relacionado à retenção dos líquidos. Os cortisóides, que é um hormônio relacionado a várias estruturas que eu comecei a falar. E também aos hormônios sexuais, testosterona, estradiol. Veja que o colesterol é vida. Colesterol não é tão ruim. Colesterol baixo demais pode dar deficiência desses hormônios. Colesterol alto demais pode dar entupimento de vasos. Isso aí todo mundo sabe. Então não precisa ter pânico com colesterol. E imagine, se eu desorganizo isso aqui, se eu começo a baixar isso aqui, o cortisol da Marise, por exemplo, que tá baixo. Ou eu começo a subir isso aqui, o cortisol aumentado que leva ao excesso de peso, eu tô pegando esse sistema e tô trazendo para cá, se eu tô produzindo mais. E os outros? O que acontece? Então, uma vez que, como o nosso organismo ele é uno, ele é um só, e ele está conectado, na hora que eu tô produzindo muito de um, eu tô causando deficiência de outro, vocês concordam? Na hora que eu tô baixando demais o cortisol, no caso da Marise, talvez eu esteja produzindo demais algum outro, que tá levando todos esses hormônios que se conversam. Às vezes, Marise, seja falta só de colesterol, quem sabe? Eu não sei. Seu médico tem que investigar. Ele tem que saber disso aqui. Isso aqui é extremamente complexo. Essa cascata de hormônios que são produzidos lá na nossa glândula supraadrenal. Na nossa glândula suprarrenal. Se chama adrenal. Se a gente pegar ela e cortar ela, aqui ó gente, do lado de fora dela a gente tem um tecido e do lado de dentro dela a gente tem outro tecido. O do lado de fora dela a gente chama de tecido externo ou tecido cortical. Produz os hormônios que vão direto para a região cerebral. E a parte de dentro dela a gente chama de região medular, que ela produz as adrenalinas, as adrenalina, epinefrina, que a gente sabe o que é adrenalina, né? Aquilo que adrenaliza. Então a gente fica tremendo, coração acelerado, corpo acelerado, você é muito esperto, ativa o olho aberto, atento. Mas eles também falam com os nervos da gente, com os nossos neurônios. A parte externa produz hormônios, que a gente chama de hormônios sexuais, testosterona, estradiol. Hormônios mineralocorticoides, que ele tem um pouquinho de estrutura do corticóide, mas ele também tem estrutura mineral, que cuida dos nossos líquidos. E os glicocorticoides, que são os que o cortisol é o mais importante dele, que cuida de inúmeras coisas. Tá todo mundo entendendo? Ilza, tô pegando as suas informações, hein, que você tá escrevendo, eu tô lendo. Meninas, meninos, todo mundo aí acompanhando? Vamos lá. E o corticoide? O cortisol do nosso corpo. Legal, oba, que bom que tá todo mundo. Bota o curtindo, like. Oi, Aliette, te esperei, hein? Te esperei. Te esperei ontem. Te esperei hoje e amanhã tô lá. Te espero de novo. Que bom que você tá aqui. Gente, o cortisol, eu já falei pra vocês aqui, mas vou repetir, porque muita gente entrou agora. E eu peço pra quem entrou, dar uma compartilhada pra gente poder alcançar um monte de pessoas, porque a dúvida de um, às vezes, é a sua dúvida. Então, gente, ele cuida da organização dos ossos. Corticoide demais causa osteoporose. Por quê? Porque ele faz os ossos se reproduzirem muito rápido e acaba que não dá tempo entrar a parte de depósito, né? Por exemplo, fósforo, cálcio, vitamina D, magnésio. E aí o osso fica fraco. Cortisol baixo demais lentifica a produção desse osso. O cortisol alto demais baixa a imunidade. Por isso que pessoas que têm câncer
Precisa fazer uso do corticoide porque a gente quer baixar a imunidade para que essa proliferação de células seja menor. Às vezes as pessoas que têm alergias estão com a resposta imune muito alta, a gente dá corticoide para dar uma diminuída. Estão entendendo? Então o corticoide, ele cuida das nossas células de imunidade. A nossa flora intestinal está diretamente relacionada com a nossa imunidade e o cortisol fala diretamente com a nossa flora intestinal. Ele cuida do metabolismo, das proteínas, das gorduras e dos carboidratos. Ele funciona, é assim, gente, ele funciona de forma diferente da insulina. A insulina, ela pega o açúcar e bota dentro da célula. Mas, se não, o cortisol é o contrário da insulina. Se ele é o contrário da insulina, ele não pega açúcar. Ele não pega açúcar e bota dentro da célula. Ele pega açúcar e transforma em gordura. Ele pega a gordura e queima a gordura, porque não tem açúcar. Porque se tivesse açúcar, quem ia fazer a ação era a insulina. Mas se não tem açúcar, o cortisol vai estimular a quebra da gordura. Ele vai estimular a quebra de gordura em quem? Ele vai estimular a quebra de gordura em quem não tem açúcar sobrando. Quem tem açúcar sobrando, ele vai usar a célula vai usar o açúcar e ele vai transformar açúcar em gordura. Então, assim, algumas pessoas pensam que o cortisol, ele quebra a gordura, mas não é assim. Ele quebra a gordura quando há necessidade, mas se tá sobrando açúcar, eu vou fazer gordura. Ele quebra a proteína, então ele perde músculo. E outra coisa, se ele não bota a glicose dentro da célula, a glicose fica fora da célula. Então a glicose fica boiando no sangue. Ela aumenta a glicose para os diabéticos. Então, para os diabéticos que tomam corticoide, piora. O diabetes, concordam? Porque ele não bota o açúcar dentro da célula. Entende? E aí fica boiando o açúcar no sangue. E a pessoa perde músculo, né? Como eu falei, ele quebra músculo. E ele também deposita gordura. Ele transforma o açúcar em gordura. Não é que ele bota o açúcar na célula, ele pega o açúcar e transforma em gordura. Em que lugar o cortisol gosta de colocar gordura? Abdômen. Pertinho dele, ali, ó. Bem na pança. É produtor de pancetas. Agora, o cortisol, ele tem outra função muito importante. Quando eu falo pra vocês que cortisol baixo demais é muito ruim. Cortisol baixo demais, a pessoa fica sem sensação de vida. Por quê? Porque o cortisol, ele cuida da nossa alerta. O nosso cortisol, ele é secretado no nosso corpo de forma natural às 4 horas da manhã. E ao longo do dia, ele começa a diminuir, ó. A curva dele é assim, ó, em L. Então, às 4 horas da manhã tá no pico máximo. Aí ele começa a diminuir ao longo do dia. Porque não faz sentido você tá alerta às 6 horas da noite, 7 horas da noite, 10 horas da noite. Então, ele começa às 4 horas da manhã para que às 5, 6 você esteja alerta, ativo, atento. E quando for de noite, você fique mais desatento, mais calmo, menos alerta, menos concentrado e começa a descansar. Acontece que quando o cortisol está aumentado, e quem é que pode causar o aumento do cortisol e quem é o principal fator de aumento de cortisol? Se chama uma coisa chamada estresse. E eu hoje vou usar a minha palavra aqui na live, as palavras de uma pessoa que está aqui na live, que é o Idalma. Ele sempre fala para mim que as pessoas, a maioria da população, elas costumam viver para pagar conta, para trabalhar, para comer, para dormir. É isso. Pagar conta, comer, trabalhar, dormir. Pagar conta, comer, trabalhar e dormir. E assim vai sendo a vida. Essas são as pessoas comuns. Mas as pessoas que estão nessa live hoje não são pessoas comuns. Porque as pessoas que vivem para trabalhar, para comer, para dormir e para pagar a conta, são pessoas que estão estressadas.
extremamente preocupadas, extremamente se importando com as coisas básicas da vida. Enquanto, na verdade, o que você precisa, a principal coisa que você precisa se importar é como é que está a qualidade da sua alimentação, a qualidade do seu sono e se o mais importante, você tem um tempo para parar. Porque esse tempo para parar é o tempo que vai diminuir o seu cortisol. Porque quem vive só para fazer as coisas que são obrigadas para fazer, a pessoa está extremamente estressada, está extremamente alerta, está extremamente angustiada, está extremamente apressada. Então ela está o tempo todo liberando cortisol. Seja bem-vinda, Sandra, seja bem-vinda, Patrícia. Chegou atrasada não, meu amor. Tem muita coisa que você vai aprender ainda aqui. Depois a live vai ficar online e você vai conseguir. Oi, Betânia, tudo bem? Adriana. Meninas, compartilhem a live, não esqueçam, para que a gente possa alcançar mais pessoas, tá bom? Então, o que eu tô tentando explicar aqui é que o estresse agudo, rapidinho, aquele susto, a gente libera o cortisol, que é para ficar atento. Mas o estresse continuado, crônico, o dia a dia, que é nas pessoas comuns, que nenhuma de vocês, todas as pessoas que eu falei o nome aqui, Betânia, Patrícia, Sandra, Ilza, deixa eu ver quem mais que eu falei, a Elisângela que tá aqui, Adriana, Eliette, Marise. Ui! Não, hoje não tá pra segurar esse celular, né? Então, vocês que eu citei o nome, não são pessoas comuns, porque vocês querem uma vida diferente. E vocês que querem uma vida diferente, vocês podem mudar os hormônios de vocês. Adriana, estresse é o meu nível hoje, Adriana. Então, Adriana, presta atenção no que eu tô te falando, porque o que eu tô te falando hoje é para mudar esse comportamento e mudar a secreção de cortisol. Porque esse cortisol tá te levando a doenças, tá bom? O que eu desejo para vocês hoje é que vocês, todo mundo que eu citei o nome, mudem a vida de vocês com consciência que eu tô dando para vocês hoje. Vocês não têm que aceitar a vida que vocês estão levando. Vocês são responsáveis pela vida que você escolhe ter. E você que deixa o mundo comum dominar vocês, que é fazer o basicão toda a vida, vocês vão ter doses hormonais altíssimas. E vão estar procurando remédio para as consequências disso. Remédio para o estresse, remédio para a depressão, remédio para ansiedade, remédio para o cortisol aumentado, remédio para diabetes, porque o cortisol levou o diabetes, remédio para a obesidade, enquanto, na verdade, talvez só essa live fosse suficiente para mudar tudo. Entende, Adriana, que eu tô te falando? Eu não tô dizendo que no momento você não precisa do remédio, do tratamento, do especialista. Precisa. Mas talvez, com o passar de mudanças de comportamento, vocês vão cada vez mais modulando, controlando os hormônios de vocês. Tá curtindo, né, Idalmo? Muito do que eu tô falando hoje eu aprendi com o Idalmo. Então, gente, o estresse agudo, rapidinho, ele aumenta o cortisol, mas no instante ele baixa, ele é do bem. Mas o estresse continuado, para as pessoas que têm vida mundana, vida comum, vai aparecer doenças. E essas doenças poderiam estar modificadas se você talvez repensasse a sua vida. Gente, o que o excesso de cortisol causa? Agressividade, impaciência, agitação. Lembra que ele é o hormônio da atenção? Alerta, agitação, raiva, dor de cabeça, constantemente cansado, palpitações, coração acelerado, pode dar até pressão alta, alteração da função intestinal, porque ela fala com a flora intestinal, entendeu, gente? Perda da memória e baixa imunidade, doenças, gripes, vive gripando, aumento do apetite, e o apetite hedônico, apetite, obsessão por comida, aumento da gordura em região cervical, pescoço e abdominal. Aumenta a resistência à insulina, ou seja, a insulina não funciona bem. Aumenta a glicose e promove o diabetes. Alguém aí se identificou? Adriana, fala aí. Você sente alguma dessas coisas? E Dalma, e aí? Que bom que tá gostando. Meninas,
E aí, participe, Dalmo. Passa um pouco da tua informação que eu tô falando de ti o tempo inteiro. Meninas, alguém aí se identifica com o que eu tô falando? Alguém sente que tá constantemente impaciente, preocupada, agitada, não dorme bem, raivosa, dor de cabeça frequente, falta de imunidade, funcionamento intestinal ruim, gordurinha localizada na barriga, aumento da pressão, coração acelerado, aperto no coração, aumento da pressão, aumento da glicose, diabetes, pré-diabetes, tem vontade de comer doce, vontade de apetite. Aquelas pessoas estão o tempo todo pensando em aqueles pratos saborosos. Em Fátima, em Sandra, em Betânia, em Elisângela. A maioria da população tá assim, gente, sabe por quê? Porque a população é mundana. A população tá vivendo pro mundo. Tá me vivendo para pagar conta, para dormir, para comer, para fazer o basicão. Vocês hoje estão aqui para receber essa informação e não serem pessoas básicas, porque vocês estão tendo esse conhecimento hoje. Eu não estou dizendo que não é para pagar a conta, Eu não estou dizendo que não é para dormir, que não é para comer, eu estou dizendo para vocês não serem pessoas comuns. E as pessoas comuns, que não são comuns, fazem uma coisa diferente. Elas param um pouquinho para respirar. Deixa eu ver aqui, gente. Ui! Foi mal de novo. Então, meninas, vocês agora que são diferentes, precisam parar um pouquinho para respirar pelo nariz e não respirar pela boca. Respirar, parar e se conectar com vocês mesmos. Porque é nessa hora que a glândula adrenal de vocês, que eu mostrei na foto no começo da live, cadê ela? Cadê? Tá aqui, ó. Ela aqui, ó. Ela vai poder parar, gente. Vocês não param de usar ela. Vocês estão o tempo inteiro em alerta, atenção, preocupação, agitação. Esse mundo que tem que pagar conta. Meu Deus. Calma. Para um pouco. Para 10 minutos. Respira, fecha os olhos e conecta com você mesmo. Que lá dentro você vai ter a resposta para tudo. Gente, olha aqui esse slide. Olha aqui o que o cortisol cuida, olha. Eu falei para vocês, ela cuida da saúde dos ossos. Ela se comunica diretamente com o nosso cérebro. Porque lá tá a nossa vontade de comer. Ela comunica com o nosso trato gastrointestinal. Ela se comunica com o nosso coração. Oi, Derek, ó. Te esperei faz tempo, hein, rapaz? Seja bem-vindo. Começa compartilhando a live e dá pelo menos um like, um curtir. Ela está relacionada, inclusive, com a função dos nossos olhos. Por isso que o corticóide aumentado dá catarata. Corticóide aumentado dá diabetes. Corticóide aumentado dá fome. Corticóide aumentado dá osteoporose. Corticóide aumentado dá aumento de pressão. E o corticóide aumentado está na vida do estresse. Você tem que mudar os fatores que está levando a sua vida a levar estresse, que está te levando à doença. Não é só o excesso de peso. Oi, Carlos, mais um rapaz na nossa live amanhã. Eu e minha esposa Eliette vamos visitá-la. Show de bola, quero te ver amanhã. Fernanda, seja bem-vinda. Show, pessoal. Compartilha a live, tá? Estamos alcançando cada vez mais gente. E eu tô feliz porque hoje tem muito homem na nossa live. Isso é tudo de bom, porque a mulher costuma ser muito mais preocupada com a saúde e com excessinho de peso. Os rapazes estão ficando mais vaidosos, mais preocupados e mais dono de si. Nada de cuidar da saúde porque a mulher quer. É para cuidar da saúde porque você tem um compromisso com você. Então, gente, as pessoas falam. Então, assim, oi pra vocês. Obrigada pelo coraçãozinho, ó. Vem tocar aqui no meu. Isso me motiva pra estar continuando. E eu peço pra compartilhar, não esquece. E aí, gente, alguém entendeu por que o corticoide, o cortisol é o hormônio do estresse? Todo mundo entendeu? Entendeu? Tá travando aqui não, Betânia, aqui tá tudo bem. Todo mundo entendeu que o cortisol é o hormônio do estresse?
Posso ir? E é o estresse crônico. Porque o estresse agudo, rapidinho, ok. Todo mundo tá entendendo? Beleza. Vou continuar? Posso continuar? Ou a gente quer trocar aqui a figurinha? Vamos trocar a figurinha? Me dá um, pô, tu já sabe. Vocês, alguém aqui quer trocar a figurinha? Tem dúvida? Porque eu posso seguir. O próximo assunto é o cortisol é excesso de peso. Mas eu já expliquei quem é o cortisol. Eu já expliquei onde ele é produzido. Eu já expliquei qual é a função do cortisol. Eu já expliquei a relação do cortisol com o corpo inteiro. E agora eu já expliquei a relação do cortisol com o estresse. E já expliquei o cortisol com a vida comum, com a vida estressante. Beleza, né? Meninas, show de bola. Tô curtindo vocês aí falando. Então, vou continuar. Então, gente, antes de eu continuar, só compartilha. Beleza? Só compartilha. O cortisol e a obesidade. Então, o excesso de peso, um dos fatores que tá levando o excesso de peso de vocês, provavelmente se dá pelo excesso do cortisol. Ele causa 3 fatores pra tá levando... Quem tá com raiva aí? Quem botou carinha de raiva? Então, o cortisol, ele leva ao excesso de peso de 3 formas. Uma, porque ele tem função, se ele tiver aumentado. Uma, porque ele retém líquido. E se ele retém líquido, você vai ter a sensação de inchaço. Pernas inchadas, mãos inchadas, pesadas. Rosto é demasiado. Cortisol faz isso, porque ele tem uma característica muito parecida com um hormônio que é produzido também lá na adrenal, chamada aldosterona. Então, como ele puxa o líquido, ele pode aumentar a pressão e ele dá uma retenção e a gente pensa que tá obeso, mais pesado, mas na verdade é porque ele teve muito líquido. A outra causa é que ele deposita gordura na barriga e região de pescoço. Não expliquei pra vocês já isso? O cortisol, ele é responsável em quebrar proteína, ele quebra gordura, mas se tiver sobrando energia, pessoas mais gordinhas ou que estão comendo muito carboidrato, ele vai quebrar gordura para quê? Ele vai guardar, né? Então, ele também é responsável para guardar gordura em região central aqui, ó. Em região que a gente fala axial, essa região aqui, ó. Pescoço, tórax e abdômen. E aí, ele também vai lá no cérebro da gente e aumenta a produção de 2 hormônios, neuropeptídeo Y e a leptina. E esses hormônios estão relacionados com o aumento da vontade de comer besteira, do craving. Daquela vontade assim, sabe quando a boca começa a salivar quando a gente pensa em determinado alimento prazeroso? O alimento prazeroso, pra mim, é diferente talvez do seu. Mas tem gente que tá com o celular aqui, ó. Aí na timeline passa assim uma pizza. Aí você marca, puxa vida, ai que vontade de comer essa pizza. Aí passa a semana pensando naquela pizza. Ou uma sobremesa deliciosa, um mousse de alguma coisa, uma torta de alguma coisa, ou uma coxinha. Isso é o craving, é a vontade de comer errado. O cortisol faz isso. Faz você até sonhar com o alimento. Quem se identifica aí, gente? Quem já passou por isso? Quem já chegou a sonhar com determinado alimento? Todas as pessoas já passaram por isso. É só passar por um pouquinho de estresse que isso acontece. Isso está relacionado com cortisol. E como é que a gente pode dosar o cortisol? A gente dosa o cortisol de 3 maneiras. A gente dosa o cortisol na urina. Peraí que eu vou ver quem entrou aqui. Tem uma intrusa na nossa live, gente. Dá tchau, Lícia. Dá tchau, dá oi, dá boa noite. Agora pega o pente, pintei esses cabelos aqui, ó, que tá todo bagunçado. E aí você pode voltar pra live, vai. Pintei o cabelo que depois você volta. Gente, a Alice é minha filha. Já já ela volta pra dar tchau pra vocês. Dá boa noite. Então, meninas e meninos que estão aí na live. Vocês estão entendendo? A gente dosa o cortisol de 3 maneiras. No sangue, às 8 da manhã, como pode pedir também à noite, porque de manhã tem que estar mais elevada e à noite mais baixa. A gente dosa na saliva, que aí a gente dosa à meia-noite, que essa hora tem que estar o mais baixo possível, porque você não é pra estar alerta. Então, se não tá alerta, pra que cortisol, né? Então, essa hora o cortisol tem que estar baixinho. E eu também posso calcular o cortisol urinário de 24 horas. Existe uma doença, gente, que tem cortisol aumentado e tem obesidade, se chama síndrome de Cushing. Isso daí já é mais raro. Penteou, filha?
Tá, então vamos entrar aqui na live. Ai, Opa! meu braço. Ai, ela tomou vacina hoje, gente. O bracinho dela tá doendo. Deixa eu ajeitar aqui teu cabelinho. Diz assim, boa noite, pessoal. Vocês estão curtindo a live da mamãe? Boa noite, pessoal. Você Fala direito, filha. curtindo? Não encosta aqui. Curtindo a live Olha da aqui, ó. mamãe. Olha bem aqui nesse buraquinho. Da mamãe. Quem tá curtindo a live aí, pessoal? Quem tá? Manda um coraçãozinho aqui pra moça, que essa moça é carente e adora loves e likes. Não gosta, Lili? Olha aqui, ó. Olha aqui aparecendo pra ti. Ó aqui o Idamo falando. Olha isso, Lica. Vai. Como é que faz? Agradece. Obrigada. Uau! Quantos loves e quantos likes. Obrigada. Vai, diz assim. Adorei. Faz. Adorei. Tá gostando? Pois vamos continuar nossa live, tá, gente? Já essa fofura aqui, ó. Essa fofura. Volta pra falar, tá? Lili, espera um pouquinho que eu vou terminar. Gente, não é verdade, Lili, que uma vida muito estressada... Você é estressada? Não. Você tá sempre preocupada? Não. E você acha que... Tá vendo? Ela não é estressada. Então vamos para nossas perguntas. Você dorme bem? Você é impaciente? Eu não sei. Não é. Você é raivosa? Não. Não. Você é de boa? Você é de boa? Sim. Tá vendo? Isso porque o cortisol dela é baixo, entendeu, gente? E é por isso que essa moça é magrinha. Mostra o bracinho. Adriana, voltei. A carinha de brava foi errada. Estou amando a sua explicação. Valeu. Não, Adriana, podia estar com raiva. Só precisava me explicar por que eu ia te explicar. Bom, gente, vamos continuar aqui nossa live. Vamos continuar. Posso continuar, Lili? Pode. Gente, então como reduzir o cortisol? Eu já expliquei pra vocês que o cortisol engorda. Mas como a gente pode reduzir o cortisol? Quem sabe aí? Quem dá dicas? Me dá uma dica, Lili. Como é que eu baixo o nosso cortisol? Sem comer chocolate. Sem comer chocolate? Não. Eu vou falar no teu ouvido, tá bom? Aí você fala pra eles, tá? Fazer exercício. Fala pra eles. Fazer exercício. Primeiro segredinho, fazer exercício, pessoal. O exercício, no momento do exercício, sobe o cortisol, mas também o exercício tá bom, filha, é responsável pela recuperação do cortisol. Quero você sorrindo pra live. Deixa o bracinho aqui. Entenderam? Então, o primeiro segredinho que eu falei no ouvido da Lili, se chama qual, Lili? Academia. Academia, ajeita essa boca. É porque tá... Filha, mas tá todo mundo te vendo. Tá todo mundo te vendo. Tu tem que estar bonita. Dá um sorriso. Isso. Segundo segredinho. Quem tá papel e caneta, anota aí. Dormir bem, dormir bem. Dormir bem. Fala direito, filho. Dormir bem. Precisa dormir bem, gente. Como é que dorme bem? Quando der umas 6 horas da noite, acendam só luzes amarelas. Não usem mais o celular. Se afasta do celular. Desacelera. Não trabalha. Vai ser, de vez em quando, vai precisar trabalhar, ok. Mas que não seja a sua rotina. Tenta, Lícia, isso não é bonito. Tenta diminuir a velocidade. Se acalma, vai ler um livro. Vai ler... Se despreocupa com outra coisa, entendeu, gente? Janta cedo, não vai dormir de barriga cheia. Procurar ter sono melhor. E se o sono não melhorar, procurar um profissional. Talvez para fazer uma polissonografia, identificar, dosar o seu cortisol, identificar por que seu sono não tá bom. Terceira, todo mundo entendeu? O primeiro deles. Primeiro deles, qual foi, Lili? Academia. Segundo, sono bom. Quê? Dormir bem. Dormir bem. Filha, ninguém vai entender. Dormir bem. Terceiro, o Derek falou na frente. Lícia, ele falou na tua frente. Beber água. Isso é muito importante? Lili, é muito importante beber água? Tu bebe muita água? Água pura. Você gosta de água pura? Não gosta de água pura? Não, filha, fala a verdade. Não. Tu gosta de quê? De água. De água. Tu bebe muita água? Água, só água. Água Não encosta aqui, não. e suco de cajá. Água e suco de cajá. Ela adora suco de cajá. Mas eu ensino que não é pra usar açúcar, né, Lili? É pra tomar o suco de cajá puro. Não é verdade?
A mamãe não toma puro? Sim. E essa daqui quer botar açúcar, mas não deveria. Não pode, ela sabe que não pode. Derek. Oi, Nilceia, seja bem-vinda, querida. Beber água muito, hein, gente? Porque a água precisa para o funcionamento de todas as glândulas. E se as glândulas não estão funcionando bem, talvez seja falta de água. A primeira coisa, exercício. Segunda coisa, programação para dormir melhor. Terceira coisa, dormir bem. Quarta coisa, evitar o uso de estimulantes. Então, assim, não tá tomando tanto café, não tá se agitando tanto, tá procurando os fatores que estão estressando, tá tentando ver quem tá te levando à agitação. A quinta coisa é um dos itens mais importantes. A quinta coisa, eu vou falar no ouvido da Alice e ela vai falar para todo mundo. Conectar com você mesmo. Fala bonito. Conectar com você mesmo. Gente, a coisa mais importante é conectar com você mesmo. E a última coisa é a alimentação. Então, a alimentação eu vou deixar por último. E vou falar agora como você pode conectar com você mesmo. Você para 5 minutinhos, 10 minutinhos do seu dia. Fecha os olhos. Bota um sonzinho no ouvido. Se afasta do telefone. Se afasta do que for. Respira com o nariz. Solta pelo nariz. Respira pelo nariz. Solta pelo nariz. Manda um beijo pro Matheus e Dalmo. E começa a conversar sobre você mesmo. E começa a perguntar se você é uma pessoa comum. Pessoa comum só vive para trabalhar, pagar conta, dormir e comer. Será que você não tem mais coisa para fazer nessa vida do que só isso? Uma das coisas que você precisa é se conectar e não deixar o mundo te dominar, te estressar. Tá bom, gente? Também vocês podem procurar especialistas que vão te ensinar a se conectar com você mesmo. E a última coisa é a alimentação. A alimentação, gente, procurar ingerir iogurtes integrais, até de kefir, tá, gente? Vou já falar sobre o óleo de peixe, Derek. O iogurte, porque o cortisol, ele altera a flora intestinal. Então, a gente, filho, isso não é bonito. Tá bom. Ele altera a flora intestinal, e a reposição de iogurte ajuda na formação de flora e a flora do bem. Então, não esquecer que do kefir é melhor. Quanto à cafeína, tá diminuindo, especialmente depois das 6 horas. Tá identificando se a sua alimentação é rica de açúcar industrializado, porque isso acelera a adrenal, tá? Boa noite, Maria Inês, seja bem-vinda. Identificar se na sua alimentação tem muito industrializado e muito sódio. Procurar alimentos ricos em triptofano. Quem são eles? Os peixes, tá, Derek? Então nem precisa ser só o óleo de peixe, mas o próprio peixe e com a gordura dele tem também triptofano, que o triptofano ele é um hormônio que geralmente quando o cortisol tá alto, ele diminui a serotonina. Então, pra gente aumentar essa serotonina, a gente oferece a estrutura para ela se formar, chamada triptofano. Então, procurar alimentos ricos em triptofano, o ovo, as carnes, os peixes, os derivados do leite, as oleaginosas, que são as castanhas, kefir de leite integral pode aumentar o colesterol? Jamais, Inês, jamais. Isso não aumenta o colesterol. A não ser que você se banhe, tome horrores. Se você consumir uma porção de 150 ml uma vez ao dia, isso jamais vai aumentar o colesterol. Diga, filha. Maria Inês. Ela tá conversando com a gente. Ela tá falando com a gente. Deixa eu ver. Ela fez uma pergunta. Tá aqui ela, ó. Aqui a fotinha dela, ó. Oi, Maria. Oi, Maria Inês. Ela perguntou se o kefir de leite integral pode aumentar o colesterol. Eu falei pra ela que só se ela tomar o dia inteiro. Mas se ela tomar uma vez ao dia 150 ml, jamais. Gente, a adrenal precisa de B5, o ácido pantotênico, para produzir os seus hormônios. Então, alimentos ricos em B5 também é bom para a adrenal, como tâmara e amêndoa. A outra coisa é a chia e a semente de girassol. Elas ajudam a oferecer magnésio. O magnésio cuida das emoções. E 50 hormônios produzidos pela glândula adrenal falam direto com o nosso cérebro.
Então é inteligente estar colocando a chia e a semente de girassol. Também, que reduz o cortisol, é o beta-citosterol. Onde é que você encontra essa bichinha? No abacate. E frutas cítricas como kiwi e limão também. Lembra que o limão está relacionado com a imunidade? Quem bebe água com limão de manhã? Quem é que bebe água com limão de manhã aqui em casa? Umas vezes. Quem toma? Quem é? Eu. Você? Eu também tomo. Todo dia de manhã. O papai também. Porque ele parece aumentar... Olha, gente, papai não. Ela tá entregando o pai dela. Mas o papai tá tentando, viu? O papai dela tá tentando. Ô, bichinho. Então, Lili, vamos lá. Alimentos que diminuem o cortisol. Gente, anota aí, eu vou repetir. Iogurte, de preferência natural, de kefir. Diminuir o excesso de cafeína, especialmente depois das 5 horas. Diminuir os industrializados, diminuir o açúcar da alimentação e diminuir alimentos ricos em sódio. Aumentar alimentos ricos em triptofano, como as carnes, os peixes, as oleaginosas como castanhas, amêndoas, pistachos, ovos, os derivados dos leites, como queijo. Aumentar alimentos ricos em ácido pantotênico, que é a vitamina B5, tâmara e amendoim. Aumentar alimentos ricos em magnésio, que está relacionado à função cerebral, como semente de chia, semente de girassol. Aumentar alimentos ricos em beta-citosterol, que diminui a função do cortisol, que é o abacate. Aumentar a alimentação de frutas cítricas, que aumenta a imunidade, que o cortisol aumentado reduz. Então, kiwi e limão. Galerinha, todo mundo pegou? Todo mundo entendeu? Tá todo mundo calado na live hoje? Tá difícil a live, gente? Fala aí pra mim, Lili, tá difícil que eu ensinei? Não e sim. Tu achou difícil? Eu achei que não. Eu achei que sim. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado da live. Eu espero ter ajudado vocês a entender como é importante cuidar. Você não falou se tive que... Se era de brincar ou não era. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? A Marina está falando que teve câncer de mama, faz uso de tamoxifeno. Olha, todo mundo curtindo. O tamoxifeno é um regulador hormonal, Maria, mas às vezes se faz necessário fazer uso de medicações durante o tratamento do câncer. É temporário, tá? Você vai reter um pouquinho de peso, mas depois é só reorganizar a alimentação, minha querida, que tudo volta ao normal, eu te garanto. A vida da gente é uma roda gigante. Uma hora a gente tá no topo, outra hora a gente tá lá embaixo. Faz parte, quando a gente tá lá embaixo, o que a gente tem que fazer? Pegar força, se levantar pra gente voltar pro topo. É assim que é a vida. Horas boas, horas ruins. E as dificuldades que vêm na nossa vida são grandes desafios pra gente amadurecer com elas, concordam? Então é natural que tenha alguns efeitos colaterais no tratamento do câncer, que o cortisol esteja aumentado, que use de cortisol, de corticoides mesmo, e tem as consequências dele, mas nada como não seja possível resolver depois, tá? Nada de milho, hein, Ilza? Milho é geneticamente modificado, mas eu converso contigo na consulta, te explico bonitinho. Pessoal, boa noite pra todo mundo. Filha, tira essa mão da boca. É feio! É feio. Boa noite. Beijo, beijo, beijo pra todas. Eu espero que todos hoje tenham aprendido a olhar para um pouco para você mesmo, identificar a própria vida, identificar fatores estressores, entender que o mundo de fora fala com o nosso mundo de dentro. Nelma, meu amor, oi, amanhã eu já tô terminando a live, eu já tô dando tchau. E amanhã a gente conversa melhor. Um beijo a todos. Boa noite, que agora eu vou cuidar das minhas crias. Na live que vem, eu trago a outra mais nova. Dá boa noite, Lili. Agradece todo mundo. Bem alto, vai. Boa noite. Bem alto, vai. Boa noite. Diz de coração. Tá bom. Vai. Coração, boa noite. Tá ruim, gente. Boa noite, turma. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.